Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, o canal Linha de Divisa retorna à Zona da Mata de Minas Gerais, a Juiz de Fora, para bater um papo, para conversar com o professor Luciano Donizete da Silva, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou pedir para o Luciano, por favor, Luciano, se apresente para quem estiver nos assistindo, falando qual foi o seu mestrado, o seu objeto de pesquisa, o teu doutorado e o teu pós-doutorado. Por gentileza, Luciano. Claro, é sempre um prazer. Bom, antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade e um espaço para se falar de filosofia. A minha formação ela é inteira em filosofia, começa desde a graduação, quando eu comecei a estudar Marx, e, bom, eu achei muito sisudo, aí tentei estudar Proudhon, né, que era um romântico, e aí nesse inteirinho eu escolhi estudar Sartre, né, que era um autor que, enfim, que falava de liberdade, que tinha no Proudhon, mas que também tinha um debate com o marxismo, né, que cobriria questões que me interessavam, e eu comecei esse estudo muito rudimentar sobre Sartre, né, nos anos 90, e de lá para cá eu só estudei Sartre, claro, como espinha dorsal, e isso amplia para uma série de debates com o marxismo, como no começo, mas também com a filosofia que o antecede, a filosofia contemporânea do próprio Sartre, a filosofia que o precede, inclusive, o estruturalismo, Sartre ainda debate com Foucault, por exemplo. Então, isso vai se ampliando cada vez mais, e no começo eu trabalhei a questão do Estatuto da Imagem em Sartre, que era compreender a relação de Sartre com a fenomenologia, do Husserl, com um outro método, digamos assim, de trabalhar a filosofia, que era inovador, né? Então, eu trabalhei essas primeiras obras do Sartre, Imaginação, Imaginário, e a literatura também, a Náusea. E depois, no mestrado, eu vou estudar Sartre, mas aí numa perspectiva mais ampla, em que eu já, além do método pensado como fenomenologia, eu já entro no debate com o Husserl e o Heidegger, porque, na verdade, quem cria condições para que a fenomenologia, enquanto método, o Searliano, permitisse que a gente chegasse à filosofia como a do Heidegger, uma filosofia da existência, uma filosofia do homem no mundo, in der Welt sein, né? A maneira como Heidegger entendeu, e isso é daí que se desprende Sartre. Então já entra num debate com a filosofia alemã. Claro que o Heidegger até 1930, até 1927, que é Ser e Tempo, depois Heidegger tem um outro percurso que não me interessa. O Husserl também, ele toma um rumo, a filosofia husserliana, a fenomenologia, ela toma um rumo mais idealista, que também não me interessa, mas essa passagem se tornou crucial para esse trabalho de mestrado, onde eu trabalho essa questão da fundamentação de uma filosofia que possa ser filosofia da existência e não uma filosofia da ideia, né, ou de algum sujeito de conhecimento, seja ele ego ou sujeito transcendental. E depois desse trabalho, eu fiz o meu doutorado, aí eu saio de Curitiba, que esse período que eu acabei de contar, graduação e o mestrado, eu fiz na Universidade Federal do Paraná, né? Depois eu me transfiro, faço concurso, faço a seleção para o doutorado em São Carlos, visando trabalhar com Bento Prado Júnior, que efetivamente me orientou no meu doutorado, e aí eu adentro uma questão mais ampla no Sartre, que é uma interpretação, efetivamente, porque no nível de doutorado é necessário algo original, ou pelo menos que se pretenda, né, um debate mais amplo, não uma monografia que você pode se pautar nas ideias de vários autores. Ali não, ali você já tem que ter. E a mim me parecia que uma interpretação muito corrente do Sartre estava errada, que era pensar dois Sartres, um Sartre pré-marxismo e um Sartre marxista. E me parecia que não, que Sartre ele era um filósofo da liberdade que tem o seu debate com uma série de outros elementos que não são o marxismo, e ele tem um momento de debate da sua filosofia com o marxismo. Ou seja, não houve uma conversão do Sartre ao marxismo. E isso é inovador e original? Nem tanto. Quando você pesquisa a fundo, você percebe que essas ideias foram elaboradas, foram debatidas, que outras que você nem pensou foram debatidas também logo depois, nos anos 50, porque o Sartre ele publica a sua principal obra, O Ser e o Nada, que é onde ele fundamenta ontologicamente a liberdade humana, em 43. E em 60 ele publica A Crítica da Razão Dialética, que é um debate quase que voltado inteiramente
para o marxismo. Então, como se tivesse havido uma ruptura entre esses dois momentos, o ser e o nada, e a crítica da razão dialética do Sartre. Bom, a minha tese é que Sartre tinha na crítica o desdobramento necessário do que tinha sido proposto em 43 no Ser e o Nada, e, bom, essa era a originalidade, mas isso me levou a um debate que pensava a filosofia de Sartre em outros chaves de leitura também, como uma tentativa fracassada de resolver os problemas do Ser e o Nada. Enfim, eu passo pelas críticas todas, e no fim eu acabei publicando, né, também, esse é o meu doutorado, A Filosofia de Sartre entre a Liberdade e a História. E desse período de doutorado, eu acho importante salientar que, além de eu ter feito lá em São Carlos, que eu fiz com o saudoso Bento Prado Júnior, que é um grande nome da filosofia, que morreu logo depois da defesa da minha tese. E, recentemente, eu trabalhei... Aí, claro, eu termino o doutorado em 2006 e já entro no sistema público de ensino. Eu trabalhei 4 anos na Universidade Federal do Piauí, em Parnaíba, né, o campus de Parnaíba. Eu trabalhei também no mestrado, que foi aprovado no período que eu trabalhei na UFPI. Claro, eu sou dos professores, né, meus colegas de trabalho que tiveram, mas eu fiz parte também dessa criação do mestrado, trabalhei lá nesse período. Depois eu fiz concurso porque eu queria voltar para o Sudeste, a minha família é daqui do Sudeste, do sul de Minas, né? E imagine que Minas Gerais é gigantesca. São Paulo não tem parâmetro para comparação. São 500 quilômetros daqui ao sul, né? Eu estou na zona da mata e até o sul dá 500 quilômetros. Ô, Luciano, vamos voltar lá em São Carlos no seu doutorado. Então, você disse que pelo menos se propôs a buscar alguma coisa nova em relação ao pensamento do Sartre. E você teve que buscar o diálogo dele antes e depois do contato dele com o marxismo, não é isso? Vamos voltar nessa conversa? Como é que foi isso? Sim. Na verdade, o Sartre mesmo, ele facilita, porque ele tem uma série de livros em que ele faz autobiografia, Sartre par lui-même, enfim, tem vídeos. Então, ele mesmo relata esse percurso. Na verdade, nas palavras do autor, Sartre diz que o marxismo, ou a filosofia insuperável do século XX, quiçá do século XXI, porque enquanto houver capitalismo, fica complicado descartar o marxismo e todas as teses marxistas, mais-valia, enfim, todo aquele aparato, enquanto houver capitalismo, a única maneira de compreender o capitalismo pela crítica permanece sendo o marxismo. Mas Luciano, desculpa te interromper. Você não acha que, então, já no século XXI, estava na hora de surgirem pensadores que, à luz da forma com que Sartre falava da liberdade no marxismo, viesse a propor uma terceira via que se distancie do capitalismo e do extremo marxista, para encontrar uma terceira via que seja uma possível solução para as desigualdades da sociedade? Engraçado que... Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.